se esse é o desejo do seu coração, de estar pertinho do Senhor. Então convido vocês a ficarem em pé agora e vamos continuar exaltando, falando, proclamando as grandezas do Deus vivo, que se entregou naquela cruz por cada um de nós, nos amou e por isso hoje nós estamos aqui para exaltá-lo, louvar o nome do nosso Deus. Com muita alegria, muita energia, vamos juntos, solte a sua voz. Cantemos as grandezas do Senhor Deus, cantemos sobre a glória de Jesus. Cantemos todos juntos. E o Santo Espírito que habita em nós, cantemos as grandezas de Deus. Cantemos as grandezas de Deus. Cantemos as grandezas de Deus. Então agora você vai, cutucar a pessoa do seu lado. Vamos juntos cantar as grandezas do Senhor. Afinal de contas, nós estamos aqui por causa dele, por causa do seu amor, que nos redimiu e nos adotou para fazermos parte de sua família. Vamos juntos louvar o nome do nosso Deus. Os céus e a terra também Solte a sua voz. nos mostram o amor do Pai. Venham, vamos juntos louvar o Senhor. Deus por nós É maravilhoso. Cantemos as grandezas do Senhor Deus, cantemos sobre a glória de Jesus. E o Santo Espírito que habita em nós, cantemos as grandezas de Deus. Cantemos as grandezas de Deus. Cantemos as grandezas de Deus. Os céus proclamam a obra do Criador. O seu testemunho vivo é visto pelos seus filhos. E nós, como redimidos da sua glória, estamos aqui nessa noite para exaltarmos, para glorificarmos o nome desse Deus. Por isso cante e exalte o nome do nosso Senhor. Os céus e a terra também nos mostram o amor do Pai. Venha e cante, Deus por nós que maravilhoso é. Cantemos as grandezas do Senhor Deus, cantemos sobre a glória de Jesus. E o Santo Espírito que habita em nós, cantemos as grandezas de Deus. Cantemos as grandezas de Deus. Cantemos as grandezas de Que legal, é muito bom, é fantástico nós termos essa oportunidade, irmãos, de cantarmos as grandezas de Deus, de testemunharmos aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E é por isso que nós vamos juntos continuar cantando com alegria nos nossos corações, proclamando a verdade de Deus. Afinal de contas, nós somos a geração santa, eleita, os escolhidos do Senhor para proclamar as suas verdades. Solte a sua voz. geração que canta e exalta o Senhor. Somos geração santa e vivemos em amor. Derrubamos os gigantes, não vai resistir. Em Cristo temos esperança, nosso lugar não é aqui. Vamos juntos
seu amor e plantar a semente da salvação, anunciando que Cristo é o Senhor. Vamos juntos com alegria e com palmas. Geração que canta e exalta o Senhor, somos geração santa e vivemos em amor, derrubamos os gigantes, o mal não vai resistir. Em Cristo temos esperança, nosso lugar não é aqui. Vamos juntos mostrar pra nação que Deus é bom e anuncia a sua palavra e seu amor, e plantar a semente da salvação, anunciando que Cristo é o Senhor. Vamos juntos. Mostrar pra nação que Deus é bom e anuncia a Olha as sua palmas assim. palavra Lá no alto, tá bonito. e plantar a semente da salvação, anunciando que Cristo é o Senhor. Vamos juntos mostrar pra nação que Deus é bom e anuncia a sua palavra e seu amor, e plantar a semente da salvação, anunciando que Cristo é o Senhor. E é por causa do Senhor que nós levantamos as nossas vozes e com graça e amor em nossos corações, redimidos a Ele, continuemos a exaltá-lo. Amém. Deus seja louvado. Podem sentar, por favor. Pastor Anderson. Amém, amém. Que bom, que alegria estarmos mais uma noite de domingo juntos, para juntos nós louvarmos a esse Deus maravilhoso. Bom, você já está ciente que nós estamos há 2 semanas, ou seja, daqui a 2 fins de semana, nós vamos ter a nossa apresentação especial das aventuras dos brinquedos, não é? E claro, é um clássico maravilhoso, podemos até mostrar aí o nosso cartaz para as pessoas poderem ver aí com a gente, não é? E é óbvio que todos nós estamos divulgando nas nossas redes sociais. Então você aí que utiliza a sua rede social, é hora de você estar enviando, compartilhando, curtindo, marcando os seus amigos. Toda postagem que for feita na igreja, é importante você estar repostando, não é? Isso é de extrema importância. E existem aquelas pessoas que gostam de pegar o impresso. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos passar agora e vai ser uma coisa bem rápida. Você tira 2 para você e passa o restante para o lado, tudo bem? Podemos entregar aí e vai chegar para todo mundo, E enquanto está entregando, o Rafael vai me alcançar aí o cartaz em A3, não é? Para eu mostrar também para você. E isso é apenas um lembrete para você, né? Compartilhar com seu amigo, com um amigo seu, e está passando das extremidades para o corredor, não é? Você tira 2 e passa o restante, tá? Tira 2 e passa o restante, e bem rapidinho para a gente conseguir, não é? Entregar esses papéis. E é óbvio, e é muito importante você compreender qual é o objetivo que nós fazemos, não é? Essa programação, que nós, não é, realizamos esse programa, que ó, já estamos há alguns meses com jovens ensaiando essa programação. E o objetivo é nós podermos compartilharmos a mensagem de salvação com aquelas pessoas que precisam dessa mensagem, não é? Deixa eu perguntar, quantos não receberam? Quantos não receberam? Bastante gente, não é? O pessoal dormiu no ponto, olha rapaz, tá vindo aí mais, aí você tira aí para você e vai passando para o lado, tá? Aí se você já recebeu, você
Já não pega, só passa para o lado, né? Aí em cima, todo mundo recebeu? Falta alguém? Faltou alguém em cima? Em cima tinha menos gente, foi mais rápido, né? Em cima tinha menos gente, foi mais rápido. E olha, nós vamos ter inclusive mais lá no balcão de informação, né? Que nós podemos, né? Você pode depois pegar lá no balcão de informações com as pessoas. Desse lado aqui, falta mais alguém receber? Desse lado. Desse outro lado, falta alguém receber? Né? Ali, aquele miolo ali, olha, aquele miolo ali, só no meio ali está faltando. Passando, pronto. Legal, obrigado pela ajuda do pessoal, né? Se você precisa de uma quantidade maior desses flyers, pastor, eu trabalho numa escola e eu quero dar para os alunos, eu sou professor, ou então eu trabalho num lugar específico, você pode pedir no balcão de informações e você pode levar 100, 200, 300, conforme a sua necessidade. Só pedimos que não desperdice, somente isso. Se levar, tem que entregar todos. Também nós temos esse maior, não é? Que para você colocar em um lugar, eu trabalho numa repartição, né? Ou lá na empresa, dá para colocar lá na minha loja, lá no mercadinho. Se você tem um local que se torna um local público para as pessoas, ou seja, tem número de uma visibilidade boa, você pode levar também, você pode pegar no centro de informações. E para quem não sabe qual é o centro de informações, é um balcão que fica do lado de fora do auditório. E você pode levar para a sua casa, tá? E claro, né? Nas redes sociais da igreja, nós temos o nosso fly digital para nós mandarmos para os nossos amigos. Nós estamos sempre colocando alguma coisa nova. E pegue, marque a igreja, encaminhe para os seus amigos. É importante nós estarmos fazendo essa divulgação. E outra coisa importante, né, que nós temos que entender, durante esse período de apresentação, nós, ao mesmo tempo, existem aquelas pessoas que trabalham para que a encenação aqui esteja acontecendo. São os personagens, são os jovens que estão com essa peça, e ao mesmo tempo existem as pessoas do figurino. Existem várias costureiras que estão trabalhando durante esta peça aqui na igreja, já estão trabalhando para que o figurino, as roupas estejam prontas. Tem a parte das pessoas que trabalham no cenário, né? E é um cenário muito legal, né? Muito belo. E tem também aquele grupo de pessoas que trabalha dando o suporte para que a peça aconteça. Não é só as pessoas encenando, não é só as pessoas no áudio, na iluminação, não é apenas o pessoal do contra-regra, não é apenas a equipe de ministérios que está atuando. Existem pessoas que cuidam, ajudam no estacionamento, pessoas que ajudam na limpeza, pessoas que ajudam na organização de culto, pessoas que ajudam no lanche, né? E pessoas que vão estar trabalhando para que tudo esteja acontecendo, para que a peça aconteça, né? E aí faltou eu citar o Sempre Alerta. E quem é que faz esse trabalho? Somos nós mesmos, da igreja. Então, se você não está já encenando, não está cuidando do figurino, não está envolvido na parte do som, da iluminação, então você pode ajudar numa dessas partes, num desses 5 grupos. Olha que legal. Se nós temos uma quantidade grande de pessoas ajudando, fica leve para todo mundo, porque olha só que é importante. Todos nós temos que compreender que nós temos 2 missões. A primeira missão, trabalhar para que a apresentação aconteça. Afinal de contas, quando nós fazemos isso, estamos ajudando a proclamar o Evangelho de Jesus. Mas não para aí. A segunda missão é nós trazermos os nossos amigos. Isso é importantíssimo. Nós convidarmos as pessoas. Um trabalho não anula o outro. Ou seja, nós vamos estar trabalhando nas 2 frentes ao mesmo tempo. Vamos estar, de alguma forma, contribuindo para que a peça aconteça.
e ao mesmo tempo preocupado, né? É uma mão na massa, é uma mão na vassoura, né? É uma mão ali no estacionamento, na lanterninha, e é uma mão na massa e outra no celular, mandando a mensagem: olha, estou passando a tua casa amanhã. Por quê? Se tem um grupo grande, nós fazemos equipes, 3 equipes por cada um desses grupos, ou até 4 equipes. Ou seja, você trabalha um dia, aí você tem 2 dias para você trazer o seu amigo. E preste atenção, se você trouxer o seu amigo e não está lotado, sente e assista com ele. Mas se você percebeu que foi enchendo, tenha bom senso, não é? Você diz para o seu amigo: olha, você fica aqui assistindo e vou estar lá fora ali esperando, porque eu quero dar lugar para quem não assistiu a peça, não é? E aí você dá o lugar para aquelas pessoas que precisam assistir, precisam ouvir a mensagem, porque qual é o nosso objetivo? Levar a mensagem de Jesus para essas pessoas que carecem de Cristo. Essa é a missão da igreja. Não podemos nunca nos esquecer disso, não é? É a missão da igreja. Então todos nós temos a oportunidade de trabalhar ao mesmo tempo numa dessas 5 equipes. No final do culto vai ter uns 10 minutinhos para você se direcionar aqui na frente, para se inscrever, né? Já tiveram várias pessoas que se inscreveram de manhã, várias pessoas se inscreveram no seminário no meio da tarde, para exatamente não ter tumulto. E aí aqueles que não estiveram aqui mais cedo podem se inscrever depois do culto, para nós servirmos a Deus de alguma forma e ao mesmo tempo estarmos procurando os nossos amigos para que estejam presentes. É importantíssimo. Aí um detalhe importante: nós não vamos abrir inscrições nesses grupos para adolescentes e crianças. Aí talvez você pergunte assim: mas pastor, o adolescente tem que também ajudar de alguma forma. Mas vamos fazer assim, sabe qual é a ajuda que o adolescente vai dar? Número 1, é trazendo os seus colegas, trazendo os seus amigos, trazendo os seus parentes, não é? E um cuidado que a gente quer ter é exatamente, às vezes o pai está na organização, aí coloca o filho no lanche. Olha, hoje é triste falar isso. Eu não esperava que nós, em pleno 2023, eu estaria dizendo isso. Nós não temos a mesma liberdade religiosa que nós tínhamos lá atrás. Tem coisas que, qualquer coisa que fala aqui, não é? Pode ser o Ministério Público bater. Então vai que vê uma criança, não é? Vê uma criança e a criança está ali ajudando, aí alguém filma, daqui a pouco tem uma intimação do Ministério Público para saber por que o trabalho infantil. Não é assim que acontece? Essa é a realidade, não é? Agora, você está com seu filho, você está trabalhando no lanche, seu adolescente, você pode trazer se você quiser para ajudar você é pai, não é? Você pode trazer para ajudar você é mãe. Mas nas inscrições nós não vamos ter por questões de precauções. Mas, ao mesmo tempo, o adolescente pode estar em busca dos seus amigos. Imagina, todo dia, olha a meta aí, todo dia eu quero trazer um amigo diferente, já que é essa a missão que eu vou ter, então todo dia eu vou trazer um amigo diferente para assistir a apresentação, né? E assim nós estaremos trabalhando com foco em levar a mensagem para aqueles que precisam, né? Gente, sem ser fim de semana no outro, você já está pensando nas pessoas que você vai trazer? Já está pensando aonde você vai trabalhar? Então são 2 perguntas que você vai fazer ao seu irmão do lado. O que é que você vai fazer durante a peça? E a segunda, quem é que você vai convidar? Pastor Cabral. Pronto, eu espero que você realmente esteja pensando nessa pessoa que você vai convidar para esse evento maravilhoso. Vamos ficar em pé agora, vamos cantar ao Senhor. E existem pessoas que estão, durante a semana, se dedicando a essas apresentações, tudo porque um dia entenderam o que Jesus fez na vida de cada uma delas. Portanto, nós, como igreja, também devemos abraçar essa causa, devemos sair da nossa zona de conforto e abraçarmos essa missão e nos inscrevermos nesses ministérios,
porque o Senhor, Ele nos libertou, Ele nos deu a oportunidade de participarmos de sua família e de realmente vivermos uma vida que, na sua plenitude, seja uma vida feliz. E essa felicidade, meus irmãos, ela só pode ser realizada através de Jesus Cristo. E não são momentos felizes, não, é uma felicidade plena e eterna que somente o nosso Deus é capaz de proporcionar. Então, vamos juntos louvar o Senhor e falar essa verdade a Ele. Louvarei meu Senhor para sempre. Confiarei nele até o fim. Seu amor, meu medo desaparecer. Os meus pés sobre a rocha colocou. Por isso nós não temeremos, pois confiaremos no Senhor. E ao Senhor direi: és minha força, meu escudo, meu farol, libertador, meu refúgio, torre forte, socorro bem presente em meu viver. De fato, Ele é socorro bem presente em nossas vidas, principalmente nos momentos em que nos sentimos sós. E nesses momentos, nós colocaremos os nossos olhos em Deus e colocaremos nossa confiança nele. Só o Senhor me faz feliz. Eu não temerei. E ao Senhor direi: és minha força, meu escudo, meu farol, libertador, meu refúgio, torre forte, socorro bem presente em meu viver. Eu não temerei. E ao Senhor direi: és minha força, meu escudo, meu farol, libertador, meu refúgio, torre forte, socorro bem presente em meu viver. És minha força, meu escudo, meu farol, libertador, meu refúgio, torre forte, socorro bem presente em meu viver. Amém. Podem sentar, por favor. De fato, só o Senhor é o nosso refúgio, nossa segurança, torre forte, socorro bem presente em meio às tribulações.
E se nós entendemos isso de fato, então nós entendemos que não iremos procurar realizar as nossas vontades de acordo com os nossos desejos, que muitas das vezes, na maioria das vezes, são desejos maus. Mas nós iremos entregar todos eles ao nosso Deus, porque somente Deus é capaz de nos dar plenitude e prazer de vida, e somente o nosso Deus é maior do que qualquer dificuldade que nós venhamos passar. Não há Deus maior, meus irmãos, não há Deus melhor que o nosso Deus Jeová. Não há Deus melhor. Não há um Deus tão grande como o nosso Deus. Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Pastor Anderson. Isso aqui não é velhice não, viu? Quando eu sou garotão. Agora que eu fiz 4.7. O motor está mais potente, né? Ainda jogo bola. Segunda joguei. Arrebentei o dedão do meu pé direito. Eu cheguei à conclusão que eu tenho que fazer um esporte sem contato físico. Cara, quando é bonito. Me sugeriram. Pastor, joga videogame. Também não dá, não é? Estou pensando em tênis. Não jogar tênis no outro, mas aprender tênis mesmo, porque aí
faz um exercício. Mas quando você olha esse instrumento, você sabe que instrumento é esse, não sabe? Que instrumento é esse? Cajado. Quando você olha um cajado como esse, o que é que vem à sua mente? De manhã, teve um jovem que disse, a Betty do Toy Story. Disse, meu irmão, tem um cara de Betty do Toy Story. E aí ele falou, ó, Betty, aí eu pensando, Betty, eu não lembro de nenhuma Betty na Bíblia que é associado a cajado. Tudo bem que você lembra de Moisés, mas também você deve lembrar de uma outra coisa. Quem usa cajado geralmente? Pastor. E quando você associa, você lembra pastor, e claro, o instrumento de um pastor é um cajado, e cuidando das ovelhas, você lembra de qual texto bíblico? Olha só, eu escutei alguém falando aí, Salmo 23, né? Eu quero olhar com você hoje o Salmo 23, e para isso eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no Salmo 23, e nós vamos olhar esse Salmo, que são apenas 6 versículos, mas este Salmo, e nós bem sabemos que os Salmos fazem parte da coletânea de livros poéticos. Então aqui nós temos uma poesia, e é uma das mais belas poesias já produzida no mundo. E é óbvio que quando passa do hebraico para o português, perde-se rima, por exemplo. Mas a imagem que essa poesia transmite, ela tem um significado extraordinário. E o texto diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Olha que interessante. Muitos salmos têm um título. Quem escreveu, em que circunstância se encontrava. Mas quando nós olhamos aqui o Salmo 23, nós não observamos um título. Porque, na verdade, aqui não apresenta um episódio, mas apresenta uma experiência. E a experiência de quem? Apesar de que neste salmo não tem a informação de quem o escreveu, a tradição aponta para o rei Davi. E aqui ele mostra uma experiência, talvez foi escrito quando ainda ele cuidava das ovelhas da sua família, aquele jovem. Ou talvez essa experiência, ela foi escrita pelo rei Davi já depois de adulto, quando era rei, ou quando fugia de Esaú. Mas uma coisa nós sabemos, a experiência que é relatada aqui nesse salmo é uma experiência extraordinária. E tem tudo a ver com a seguinte verdade, que é transmitida no próprio Salmo: quando o Senhor é o meu pastor. É disso que eu quero conversar com você nessa noite.
E eu preferi manter o meu pronome pessoal, esse possessivo meu, de posse, conforme o texto coloca, porque eu quero que você imagine a seguinte coisa: o meu, aponte, diga o meu, exatamente, quando o Senhor é o meu pastor. E olha que interessante, nós precisamos entender para ver a grandeza, a riqueza desse fato de quando o Senhor é o meu pastor. Nós precisamos ver a imagem que o Salmo quer nos imagem que o Salmo ele quer formar, quer que a gente visualize. Nós precisamos entender que o Ocidente, a forma de instrução do ocidental é diferente do oriental. Nós estamos falando aqui de um episódio que aconteceu há aproximadamente 3.000 anos atrás, numa cultura específica, completamente diferente da nossa. Se a Bíblia tivesse sido escrita por ocidental, com certeza teria um índice por assunto, e estaria organizada por assunto, tudo a respeito de amor, tudo a respeito de perdão, tudo a respeito da redenção, tudo a respeito da escatologia, tudo a respeito da vida de Jesus. Tudo por divisões, porque é assim que é no Ocidente. Mas a cultura oriental, ela é diferente. Ela conta uma história. E essa história forma uma imagem. E dessa imagem nós tiramos as lições. Isso é extraordinário. Você precisa visualizar, apesar de que aqui se trata de um texto poético, mas ele remete em nossa mente uma história, uma experiência. E essa experiência quer trazer para todos nós uma lição extraordinária. A lição é: quando Deus é o meu pastor. Quando Deus é o meu pastor. Quando Ele é o meu pastor. E olha que interessante, nada melhor do que usar as ovelhas, porque existem algumas características nessa relação do pastor, que cuidava daquele rebanho, o seu rebanho, as ovelhas, impressionante. Primeiro é que as ovelhas, elas vivem bem em rebanho, elas não vivem bem sozinhas. É diferente de muitos felinos, que vivem uma carreira solo. As ovelhas não, precisam estar agrupadas. Olha que interessante, a figura que Deus coloca, Ele, o pastor, nós, as ovelhas. E nós, como ovelhas, necessitamos estar agrupados, junto com outras pessoas. E olha o que é interessante: a ovelha é um animal extremamente dócil, que se apega profundamente àquele pastor que a guia, que a orienta, ao ponto de que ela não se acostuma com uma outra pessoa. Para você ter uma ideia, ninguém costuma vender ovelhas já velhas para um outro pastor. Geralmente a ovelha é vendida para um matadouro, não para um outro pastor. Porque a ovelha não se acostuma com facilidade à figura de um outro pastor que não tenha sido aquele da qual ela se acostumou, ela cresceu, ela se adaptou. É por isso que na cultura, até hoje, no meio dos beduínos, na cultura pastoril, desse rebanho de deslocamento de um lugar para o outro em busca do alimento e da água, um pastor tem uma ajuda de um copastor.
Porque caso haja uma necessidade de ausência, tem a figura de uma segunda pessoa da qual está familiarizada. E aí a adaptação se torna mais fácil, sem muita dificuldade. Quando a gente entende isso, fica mais claro, mais nítido em nossas mentes, o fato do Senhor ser o meu pastor. Quando o Senhor é o meu pastor, primeiro ponto. Eu quero que você anote aí, e eu até incentivo você a anotar, que enquanto mais sentidos nós utilizamos, mais guardamos as informações. Então, primeiramente, quando o Senhor é o meu pastor, primeiro, nada me faltará. Olha só, nada me faltará. Talvez você esteja pensando assim, mas pastor Anderson, o Senhor é o meu pastor, Jesus, mas eu estou doente. O Senhor Deus é o meu pastor, mas eu estou passando por um problema tão grande no meu trabalho. Eu estou desempregado. Eu estou passando por dificuldades. Como é que nada me faltará, se tem tantas coisas me faltando? Deixa eu explicar para você uma coisa muito importante. Os hebraístas, os especialistas na língua hebraica, eles falam que quando olham para essa parte do Salmo, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ficaria mais interessante se fosse assim: de nada terei falta, ainda que não tenha tudo. Muda completamente a percepção. De nada terei falta, ainda que não tenha tudo. É esse sentido? Do nada faltará? Não é que você vai ter tudo, não. Mas você não terá falta, porque o seu prazer está em Deus. Observe uma pessoa quando está doente no hospital em estado terminal, e de fato, Jesus é o pastor dela. Ela está alegre. Ela diz: eu estou pronto para me encontrar com o meu pastor. Olhe para uma pessoa que passa por dificuldades, passa por problemas, passa por tribulações, e até muitas das vezes fica um pouco abalado. Normal, somos seres humanos, mas tem uma paz tão grande no coração, a paz de que Deus está no controle de todas as coisas. Por quê? Jesus é o pastor dela. Jesus é o meu pastor. Então, é como aquele ditado que diz: não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Isto me faz mais suprido dos que os que julgam ter todas as coisas. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou seja, de nada terei falta, ainda que não tenha tudo que eu quero. Porque a alegria, a satisfação não está aqui no que vemos, no que as nossas mãos apalpam, no que os nossos olhos contemplam. A alegria está no Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Aquilo que Neemias disse durante a reconstrução dos muros de Jerusalém: a alegria do Senhor é a minha força. Não é nós encontrarmos prazer, satisfação naquilo que está diante dos nossos olhos, mas nós encontrarmos prazer e satisfação em Deus. Não tem preço, é extraordinário. Você tem que entender que nesta parte introdutória do Salmo, que é o primeiro versículo, ela é a grande lição que Deus quer deixar para mim e para você com esse Salmo. A lição de que o Senhor é o meu pastor, então nada me faltará. Porque dos versos 2 ao 5,
nós vamos ver os motivos que o salmista apresenta, que são os mesmos motivos que nós temos para poder afirmar esta verdade, que é no primeiro versículo afirmada pelo salmista: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele apresenta então, dos versos 2 em diante, o motivo desta afirmação. Mas olha o que é interessante. Nós precisamos entender aqui um pouquinho o ambiente, a atmosfera, porque se trata de uma cultura que nós não estamos acostumados. Você quer um exemplo? Quantos aqui já se dedicaram durante um longo período a cuidado de animais? Rebanho. Quantos se dedicaram ao cuidado do rebanho de ovelhas? Quantos já lidaram com aquilo, cuidaram, dedicaram sua vida? Eu vi 2 mãos levantadas lá atrás. Agora, quantos se dedicaram ao rebanho de ovelhas, onde você precisava periodicamente ter que conduzi-la a quilômetros de distância em busca de alimento e de água? Ninguém. Então nós não conseguimos compreender com a nossa cultura, qual estamos inseridos, o que Deus quer falar aqui. Nós precisamos entender o que está acontecendo. Davi contou uma experiência que ele, como um bom pastor de ovelhas, vivenciou, porque deixa eu dizer para você uma coisa importante: antes de ele se tornar um grande rei, ele foi um grande pastor de ovelhas. As grandes conquistas, elas são antecedidas por pequenas conquistas. Os grandes projetos são executados por aqueles que antes realizaram pequenos projetos. O grande erro do ser humano é que é começar por cima. A gente começa por baixo, fazendo pequenas coisas, para depois ir aumentando as realizações que nós fazemos para o Senhor. Davi, ele foi um excelente cuidador, que é a função do pastor de ovelhas. E em que ambiente isso aconteceu? Davi era da cidade de Belém. Ei, ao redor de Belém tem um deserto, chamado deserto da Judeia. Como pastor de ovelhas, existia o aprisco, o lugar seguro, onde as ovelhas eram guardadas. Só que por ser uma região árida, ou seja, seca, em determinado período do ano, havia uma carência de pastagem, de água para o rebanho. E este período nós sabemos qual é. É do período do mês de maio ao mês de outubro. Por isso que o Natal não aconteceu em dezembro, o nascimento de Jesus, porque os pastores estavam onde? No campo. E para os pastores estar no campo era o período de seca. E o período de seca vai de maio a outubro. E fica mais complexo ali entre final do mês de junho e o mês de julho. Fica mais seco, vai a 0 o índice de chuva. A 0. Pare para pensar. Nós estamos numa região extremamente úmida. Nós estamos sofrendo com esta estiagem, com esse verão. Imagina numa região seca que não tem a mesma umidade que tem na nossa. Então, é nesse contexto que nós observamos, então, devido a esse clima seco, o pastor, ele precisava encontrar lugares, ele tirava o animal do curral, do aprisco, e ele levava antes do dia amanhecer a lugares distantes em busca de água. E só tinha 2 possibilidades: onde tinha água, tinha vegetação. Isso é impressionante no deserto. Você vê tudo seco. E lá longe aquela vegetação belíssima, porque lá tem água. E só tinha 2 opções: as piscinas,
que eram formadas pelas águas da chuva durante o período do inverno, e ficava 4 meses depois que secava, que parava a chuva, e ficava por 4 meses ainda com água. E existiam os oásis, que eram os lugares formados por rios perenes, ou seja, rios que não secam com a seca. E de acordo com o momento da seca, da estiagem, do período em que estava a estiagem, os dias haviam se passado da estiagem, mais longe precisava ir em busca de água. Era exatamente isso que o pastor fazia. E até hoje, beduínos continuam com a mesma prática, semelhante àquelas praticadas por Davi há 3.000 anos atrás, no mesmo deserto da Judéia, com um monte de ovelhas seguindo, em busca de lugares de alimento e de água. Nos leva a um segundo ponto que esse salmo apresenta para a gente. Porque ele diz assim, ele diz claramente: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Segundo ponto. Então preste atenção. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse foi o primeiro. Segundo, porque o pastor me conduz. Porque o pastor me conduz. E esta é uma figura muito interessante na condução. Diferentemente do gado, que o boiadeiro vai atrás, batendo, o pastor vai na frente. É por aqui. Vem. Um amigo estava contando que certa feita visitando Israel, ele viu um homem enxotando as ovelhas por trás. Ele olhou para o guia e disse: por quê que ele está enxotando as ovelhas e não está na frente? E o guia respondeu: porque ele não é o pastor, ele é o açougueiro, que vai matar a ovelha para vender. Porque o pastor é exatamente isso, o pastor vai na frente, o pastor conduz, as ovelhas seguem. É essa figura que o salmista está realizando. Você tem que entender a associação. Aqui ele está trazendo uma prática comum, conhecida daquela cultura, a cultura pastoril, para mostrar exatamente a relação que Deus tem comigo e com você. Ele é o meu pastor. Ele é o seu pastor. E é esse Deus, esse Jesus que nos conduz. O cuidado que o pastor tinha com as ovelhas durante o percurso do curral até o ponto onde havia água. Se a seca ainda estava no início, existiam piscinas por próximo do curral, mas quando o tempo passava, aquelas piscinas secavam, precisava ir a lugares mais distantes, onde eram verdadeiros oásis, porque ali tinham rios perenes, rios que não secavam nunca. Ali tinha alimento, e tinha água, e era diário. Todos os dias a mesma coisa, o mesmo cuidado que aquele pastor tinha com as suas ovelhas, Jesus tem comigo e com você. Que coisa extraordinária. Jesus tem com a sua igreja, Jesus tem com o seu povo. É exatamente essa associação que é feito, e a que Ele nos conduz a pastos verdejantes. Era necessidade naquele lugar seco, não era um pasto qualquer. Conversando com um conhecido esses dias, ele disse: pastor, não tem pasto.
ou estou tendo que dar ração para os animais. Secou tudo. E quando o pastor conduz as ovelhas, quando o Senhor conduz, não é para qualquer pasto, é para pastos verdejantes. Não é qualquer alimento, é um alimento que nutre de fato, e não apenas conduz a pastos verdejantes, mas conduz também a águas tranquilas. Quando ele coloca águas de descanso, ele quer dizer águas tranquilas. Águas tranquilas, e ali há o que comer, e ali há o que beber. Nós vivemos num verdadeiro deserto. Estamos sendo conduzidos nesse deserto. E o Deus que nos conduz, o nosso pastor, o meu pastor, o seu pastor, esse pastor que nos conduz diante de uma terra seca que nós nos encontramos, é uma terra seca. Porque eu nunca imaginei que nós vivíamos tantas mentiras. Nós fomos enganados por tantos anos. Se tem uma coisa positiva das redes sociais, é que as mentiras, muitas delas foram desmascaradas. Nós vivemos tanta maldade, tanta atrocidade. Olhe, para olhar. É a realidade que o filme Som da Liberdade está trazendo. Se você parar para observar, ele não tem nada de extraordinário, mas tem uma verdade sendo revelada. A maldade que as pessoas fazem com crianças por causa do prazer pecaminoso. Aonde o ser humano chegou, olha a maldade, é isso que nós encontramos, é esse clima seco que nós encontramos, uma terra ausente dos valores de Deus, uma terra sem Deus, sedenta dos valores de Deus, é aqui que nós estamos, mas aonde nós estamos, Deus garante que Ele nos conduz em busca de pastos e águas tranquilas, pastos verdejantes e águas tranquilas. Pare para olhar, tanta violência. Nós estamos diante de tanta violência. Nunca eu lembro na minha infância, na nossa cidade de Manaus, a gente dormia com a janela do quarto aberta. Não tinha problema. Hoje o que nós vemos é tanta violência. As pessoas perderam o amor ao próximo. Nós olhamos tanta indiferença, talvez o oposto ao amor, mais do que o ódio, seja a indiferença. Esses dias eu vi um vídeo de uma senhora passando mal na rua, ela caiu desmaiada numa calçada. Não teve um que parou e ajudou, mas teve um que se aproximou para roubar a bolsa. É isso que nós estamos vendo. É esse clima seco. É esse deserto que nós estamos. E o pastor de nossas almas nos conduz a pastos verdejantes e águas tranquilas. Está aqui o pasto. O que alimenta as nossas almas. Está aqui. Sabe por que nós temos tantos cristãos fracos na fé? Porque estão desnutridos do alimento de Deus. Assim como aquele pasto dá tudo que o ruminante, o caprino é o ruminante, o ovino é o ruminante, a ovelha é o ruminante, a cabra é o ruminante, o carneiro é o ruminante. E aqui ele conta a figura da ovelha, é o ruminante, assim como o capim dá tudo que o ruminante precisa. Aqui nós temos tudo o que necessitamos para a vida e a piedade, para vivermos nesse mundo perdido. Se nós amássemos tanto a palavra de Deus, quanto nós amamos o trabalho, as redes sociais, nós seríamos outros. O mundo não poderia com a igreja.
O que faz com que tenhamos cristãos, crentes raquíticos, é porque são crentes que não se alimentam, que não estão atentos à condução do pastor. O pastor está conduzindo e é uma necessidade diária, assim como o corpo precisa do alimento para ter energia. A caminhada cristã é diferente. O pastor diz: a palavra é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Penetra até a alma e o espírito, as juntas e medulas. É esta palavra que vai no íntimo do nosso ser, aquilo que os olhos não veem, porque é além do corpo, é inorgânico, é fora do corpo, é a alma, e muda, transforma. Sabe por quê que nós temos uma febre de transtornos na nossa sociedade? Porque nós temos um monte de crentes que não é comprometido com a palavra. É por isso. É esse o problema. Nós estamos nos alimentando das fontes do mundo, do alimento do mundo, das mentiras do mundo e não das verdades de Deus. É interessante que quando nós olhamos para a cultura, para a ovinocultura oriental, nós vamos ver algumas características interessantes. Primeiro, ovelha é medroso. Ovelha é um animal que tem medo. É medrosa a ovelha. Feminino até é medrosa. Dê uma olhadinha para essa ovelha do seu lado. Tem cara de medrosa? Ovelha é medrosa. Faça aí um barulhinho da ovelha. Faça aí. Eu estou percebendo que tem umas ovelhinhas que estão comendo muito. Hoje um amigo aqui da igreja, que eu não vou dizer o nome, ele disse: pastor, eu tenho um problema, quando eu estou estudando eu como muito. Aí eu olhei para ele: rapaz, tu é um grande estudioso, viu? Então, olha que interessante, ovelha é um animal, olha, Deus é perfeito, a associação que Ele fez com o seu povo, a ovelha, porque a ovelha é um animal medroso. Pensa num bichinho medroso, é a ovelha, porque a ovelha não tem algumas armas naturais, a ovelha não tem presa, a ovelha não tem garra, a ovelha não tem veneno. E é por isso que ela tanto depende do pastor. Para que você tenha uma ideia, qualquer coisa assusta a ovelha, até a sombra dela. Já viu aquele cabra medroso? Medroso. Pois é a ovelhinha de Jesus. Até a correnteza da água pode assustar a ovelha. Por isso que o texto diz: conduz a águas tranquilas.
Porque se a correnteza da água estiver forte, né, aquela correnteza forte, o barulho, ela já deixa de beber água com medo. Por isso que é águas de descanso, águas tranquilas, para não assustar. Porque caso contrário não vai beber. Aí o pastor tem que pegar com a mão a água e levar na boquinha da ovelhinha. E o pastor faz isso. E o pastor chega a fazer isso quando é necessário. Pega a água com as mãos e leva até a ovelha. Por isso que águas tranquilas. Então olha, o Senhor é o meu pastor. Primeiramente, ó, nada. Vamos lá. Nada, faça comigo assim, vamos lá. Rapaz, você está com fome essa ovelha, olha. Acho que essa ovelha está doida para chegar em casa e comer. Nada me faltará, vamos lá. O Senhor é o pastor, então primeiramente. Segundo, o que é o segundo que eu falei para vocês? É esse mesmo. Porque o pastor me conduz. Vamos lá? Porque o pastor? Exatamente. Terceiro agora. Porque o pastor me guia. Pode terceiro. Porque o pastor me guia. E pastor, qual é a diferença de conduzir e guiar? Você vai entender. O conduz é siga-me. Está conduzindo. E a ovelha vai atrás. O pastor vai na frente. Mas nessa outra ênfase que nós olhamos no texto, que fala assim: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. O pastor fala: epa, aí não, é perigoso. Arreda, vem para cá. Para que você tenha uma ideia, o pastor, ele usa um instrumento, ele canta, para que as ovelhas reconheçam, pelo som do instrumento, ou pela melodia, a voz que está cantando, que está do pastor, e acalme o coração. E ele treina para que as ovelhas andem em fila indiana. Essas são adestradas. Porque existem lugares perigosos. Ele nesse momento, ele guia exatamente, mostra, olha, não é por aí. E todos os dias a mesma coisa. O pastor vigia as ovelhas, o pastor protege as ovelhas, o pastor conduz as ovelhas, o pastor guia as ovelhas, guia, ó, faça assim, ó, guia. O conduz é aqui, o guia, ó, guia. Mostrando o terreno seguro, aonde pisar, aonde não pisar, o que evitar, o que não evitar, está guiando. Todo dia as mesmas atividades, naquele sol escaldante do deserto, as mesmas atividades. Sai de manhã, antes de amanhecer, vai em busca de fonte de alimento e de água, depois volta para o curral antes de anoitecer, porque o curral é seguro, está cercado. O deserto é perigoso, então precisa de lugares seguros. E todos os dias a mesma coisa, sem se importar, porque o pastor, ele ama o seu rebanho. E esse Jesus ama a sua igreja. Esse Jesus ama as suas ovelhas. O apóstolo João, em João capítulo 10, versículo 11, olha o que ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus está exatamente chamando essa atmosfera, esse pensamento que eles conheciam, quando eu sou o bom pastor. Ele é esse pastor que cuida, ele é esse pastor que se importa, ele é esse pastor que orienta, ele é esse pastor que dirige. Não deixe de olhar para a orientação que o pastor está dando a você. Ele está guiando.
Ele está dizendo: aqui é perigoso. Esse caminho é ruim. Cuidado. Cuidado aí, não pisa aí. Aí é terreno perigoso. E ele orienta a sua igreja. E ele orienta, ele nos diz o que é que tem que ser feito, o que é que não tem que ser feito, porque ele é o bom pastor. Ele se importa com a sua igreja, ele se importa com a gente. As verdades de Deus, elas não são passageiras. Não ficam ultrapassadas. Não ficam obsoletas. As verdades de Deus são as mesmas ontem, hoje e será para sempre. Isso é que nós temos que entender. Não é a vida que eu quero viver, não é o caminho que eu quero seguir, é o caminho que Deus orienta. E é essa grande dificuldade que muitas pessoas têm. Preciso enxergar que na verdade seguir a Cristo é eu negar a mim mesmo e viver para Deus. Eu fazer não os meus desejos, eu realizar não as minhas vontades, mas fazer a vontade de Deus. Isso é seguir a Jesus Cristo. E nós estamos num mundo tão complexo, nós estamos em momentos tão difíceis. Nós olhamos ao nosso redor e nós observamos que, olha, as pessoas, elas estão se envolvendo tanto com as práticas pecaminosas desse mundo, que em vez de serem luz, estão sendo sucumbidos pelas trevas. Estão sendo abafados pelas trevas. Quando você olha na história da igreja, e você vê a história de homens e mulheres, de pessoas que foram extraordinárias, eficientes, que combateram um bom combate, completaram a carreira, guardaram a fé, que serviram de exemplo para gerações. Você vai ver que elas estavam conectadas à palavra, e não apenas em conhecer a palavra, mas em atentar para aquilo que a palavra fala, e vivendo em suas vidas o que a palavra ensina. Não tem segredo. Se nós queremos chegar bem ao final, é nós não apenas conhecermos as Escrituras, mas nós botarmos no chinelo, nós colocarmos em prática. E quando nós olhamos para esse mundo, está tudo de cabeça para baixo. As pessoas lutam em busca dos prazeres, os prazeres virou o motivo existencial delas, a busca por satisfazer os seus prazeres, e não é isso que a Bíblia ensina. Sabe quando que o Senhor é meu pastor e nada, sabe quando nada me faltará? Quando a nossa alegria está em Deus, não em circunstâncias, ou coisas, ou pessoas, mas em Deus. E enquanto a sua alegria não estiver em Deus, você vai sentir falta da paz que só Deus concede a um coração. Nós vivemos numa sociedade onde o corpo é cultuado, tanta sexualidade, tanta promiscuidade em todos os lugares. Você olha na TV, você olha no celular, você olha no computador, você olha na rua. É terrível. E muitas das vezes nós queremos copiar os hábitos pecaminosos desse mundo. O que Deus está falando aqui, que Ele nos guia, é que Ele quer dizer para mim e para você: obedeça, obedeça a palavra de Deus. Tenha esse intuito no seu coração, obediência, um coração obediente, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. E claro que nós podemos falhar, porque nós somos de carne e osso, o sangue corre nas nossas veias, mas o que distingue o Filho de Deus de quem não é que quando falha dá a mão à palmatória, quando falha diz: olha, eu estou arrependido, me perdoe, Deus me ajude, eu não quero viver nesse mundo, meu irmão, me ajude, me cobre. Por isso que é rebanho. O rebanho há uma codependência. No rebanho nós precisamos uns dos outros.
Se Deus deu a você a missão de ser pai e mãe, olha, eu olho para esse atual momento, eu fico preocupado com a futura geração de cristãos que nós estamos formando, porque não depende da igreja, depende muito mais da sua casa do que nós oferecemos aqui. Nós podemos ter aqui o melhor material, o melhor programa, podemos ter aqui uma atividade que eles gostam de fazer, gostam de participar, mas se você não fizer a sua parte, não adianta nada. 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 Famílias fracas, pais fracos, uma geração fraca. E é isso que está se formando. Uma geração fraca. Eu conversei com uma amiga minha um tempo desse atrás, de uma outra cidade, e ela disse para mim: pastor, eu cuido dos filhos dos líderes da igreja, enquanto eles estão servindo. Eu estou assustada. Porque se os filhos dos crentes, dos líderes, estão sendo mal educados, imagine os filhos dos demais. Mas a culpa não é da igreja, é de casa. É da família. E ela me dizendo que a menina chegou com uma espiada imoral, uma história imoral, e ela pegou a menina e chamou a atenção, chamou a mãe. Ei, minha irmã, você está sabendo disso aqui? Ela aprendeu no TikTok. E nos como porque ela é inocente, inocente. Depois não entende por que perdeu a família. Nós temos uma responsabilidade, e quando nós olhamos, que foi uma matéria que nós estudamos na matéria passada do seminário, o livro de Juízes, nós nos assustamos, porque quando aquele povo chegou naquelas terras de Canaã, e tantas conquistas extraordinárias, e depois uma nova geração surgiu, e o texto diz que não conhecia o pastor. Sabe por quê? Os pais falharam na missão de formar a próxima geração. Sabe qual é a nossa missão? Que a próxima geração seja melhor do que a nossa. Que o seu filho seja mais firme, mais fiel, mais dedicado que você. Eu me preocupo. Porque quando essas crianças que 12, 15 anos hoje estiverem no poder nesse país, hoje tentam colocar a goela abaixo, porque não é natural, porque nós somos a maioria, e colocam goela abaixo, valores deturpados, mas eu garanto para você, que quando esses que estão com 12, 13, 14, 15, 16 anos, estiverem coordenando essa nação, não vai ser goela abaixo, vai ser natural. Os valores errados estarão naturalmente na sociedade, porque os pais estão falhando. Eu nunca vi tanta indisciplina, tanta indisciplina. O criança precisa de limite, de disciplina. Eu lembro uma vez, quando eu tinha 11 anos de idade, era a semana do infante, primeiro bis, o meu pai me levou para correr, na corrida do infante, para a minha categoria. E aí ali, eu animado, eu que nem um atleta lá, preparado para correr. Aí soltaram o início, pau, e o tiro, né, para cima, e aí correndo. Aí quando eu observei, todo o grupo que estava à minha frente, atalhando pelo mato, saiu da pista. O que você acha que eu fiz? O mesmo. Todo mundo fez. E quando eu cheguei lá em terceiro colocado, a única vez que eu ganhei um pódio. E aí o coordenador disse: cancelado. Eu me revoltei. Meu pai disse assim para mim: sem regras cumpridas, não há vitória verdadeira. Sem regras cumpridas, não há vitória verdadeira. Nós estamos formando um bando de mimados com essa geração mimimi. Todo mundo ganha medalha, até o último colocado lá. Dá medalha pro menino. O último colocado é assim, ó.
Só mexe o dedo no celular, mais nada. É assim, a vida é assim? A vida é assim? Todo mundo fica no emprego ou só os melhores? Todo mundo consegue entrar no mercado de trabalho ou só os melhores? A não ser que seja cabide de emprego de partido político. Que não é competência, é indicação. Mas meritocracia? Não, não é assim. E nós estamos formando e criando umas crianças fracas, pais. Preste atenção, dizer para você uma coisa muito importante. Você é que ensina o seu filho a se comportar em um ambiente público como esse. Era muito fácil, na hora da mensagem, tirar as crianças, levar para uma sala, mas não é isso que Deus ensina. Sabe o que Deus ensina? Você é o professor, você vai ensinar a sua criança, você vai ensinar a comportar. E olha, a criança é moldada, a não ser que a sua criança tenha um problema orgânico. Ou seja, um problema comprovado com um marcador biológico ali, ele tem um problema de saúde. Aí tudo bem. Tem um marcador biológico, mas se não tem um marcador biológico, se não tem nada, é comportamental. E se é comportamental, o remédio é disciplina, limites. E é normal. Sempre eu conto a história para vocês do meu cunhado. Você olha para o meu cunhado hoje, você olha, rapaz, que homem tranquilo, mas aquilo quando era criança era um inferno. Chamavam de filho do capeta. Eu já contei para vocês, e eu conto de novo. Ele era tão atentado que ele queria ver o que acontecia com a tartaruguinha do pastor Vanderlei. Aí ele pegou, deixa eu ver aqui, aí pegou um prego assim, daquele prego grande de 2,5 polegadas para 3 polegadas, aí pegou um martelo e começou a pregar. Aí o pastor Vanderlei, quando foi ver, estava tudo... E aí quando o pastor Vanderlei olhou, a primeira coisa que ele disse, não foi eu. Aí o pastor se entregou. Você olha hoje, a minha esposa conta, às vezes, que chegava em casa depois do culto, e o pai pegava. Eles corriam para o quarto, nem sabiam o que aprontavam. Aí iam para a cama. Aí demorava um pouquinho, 5 minutos a porta. Aí. Vem cá. É você que ensina isso. Sabe por que nós temos tantas pessoas com problemas de transtorno e ansiedade? É porque nós estamos criando filhos dentro de uma bolha. E nós estamos nos esquecendo que a vida é dura. A vida é dura. Sabe por que a nossa geração é uma geração forte? Sabe por que a geração da década de 70 é forte? Início de 80 ainda é forte? Porque nós não tivemos vida fácil. A nossa vida foi dura. E aqui estamos nós, carregando nas costas esse país. Não crie o seu filho dentro de uma bolha. Ensine-o a ser o homem e a mulher de Deus. Ensine-os a ser obediente a Deus. Hoje, qualquer coisa que faz, ai meu filho, hoje os filhos se tornaram deuses na vida de muitos pais. Deuses. Não faça isso. Nunca ignore a reclamação de um professor. Nunca apoie a rebeldia contra um líder. Nunca apoie, porque você está formando, você está moldando. Seja ativo, para que você possa chegar ao final e dizer: combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É necessário isso. É necessário. O Senhor é o meu pastor. Primeiramente, segundo, porque o pastor me conduz. Vamos lá, segundo, porque o pastor me conduz. Porque o pastor me guia. Quarto ponto. Semana que vem a gente termina. Dê uma olhadinha para o irmão do seu lado e diga assim: ovelhinha de Jesus,
Se inscreva em alguma coisa agora para participar, viu? E domingo que vem não falte. Não esqueça das inscrições, você que está aqui presente no culto. Eu já peço que os líderes venham aqui para frente. E você que em casa acompanhou a gente, que Deus abençoe. Minha esposa que está em casa acompanhando aí, que olha, você fez falta aqui para a gente. Beijo, até a próxima.